projeto de mecânica dos fluidos. Olá, professor. Questões a serem discutidas. A primeira questão. Nessa primeira questão, a gente vai ter que fazer o somatório, né, das potências nominais dos nossos eletrodomésticos aqui de casa, para a gente conseguir utilizar esse artifício como o professor quer, né, termodinâmico, que é Rankine. E a gente tem aqui o nosso compressor, condensador, a turbina e um boiler representado como um vaso de pressão, né? A gente utilizando aqui o software ES com as pressões pré-definidas, a gente consegue utilizar o fluido como a água, né? Utilizando todos aqueles artifícios que a gente tem o título 0, o título 1 e para a gente conseguir é, os valores em cada ponto do nosso ciclo, né? Então, se a gente colocar o solver, né, para a gente calcular, vamos conseguir todos os valores que irão nos interessar posteriormente. E em cada ponto, como eu disse, no ponto 1, 2, 3, que a gente tem líquido saturado, comprimido, vapor superaquecido e líquido mais vapor. A gente tem as entalpias em cada ponto. E é justamente essas entalpias que irão nos ajudar agora para a gente conseguir o trabalho da nossa bomba e o trabalho da turbina, né? Com essas formulinhas a gente consegue substituir os nossos valores. E no da bomba a gente vai estipular aí cerca de 85% de rendimento. E a gente, enfim, calculando a potência das bombas, da bomba, aliás, e da turbina, a gente tem ali por volta no da turbina 5 kW, enquanto na bomba a gente vai ter os 2 watts, né? E na potência geral, né, no trabalho geral, a gente vai ter aí por volta aproximado também 5 kW, né? 5.387,18 watts, né? E além disso, a gente também precisa calcular as perdas de carga, certo? Então, como a gente sabe o fator de atrito de Darcy, a gente pode utilizar aí a equação de Haaland no ponto de operação com o nosso F, né? Com os nossos valores em mãos, diâmetro do tubo, comprimento, né, do tubo, a rugosidade, coeficiente de perdas, que a gente tira da tabelinha, né, o nosso K, que também foi explicado na última apresentação. A gente vai ter aí também as perdas localizadas e distribuídas. A gente calcula e realiza somatórios das duas para a gente ter um H total. Com esse H total a gente consegue estipular, estabelecer uma bomba que não seja tão superdimensionada para o nosso sistema, uma bomba que seja mais adequada para o uso doméstico e seria essa da Schneider, né? E a gente também deve encontrar o ponto de operação, né? Para a gente conseguir traçar as nossas retas, né? Nossas curvas. Então, o H do sistema, a gente vai ter aí a nossa formulinha, né? O nosso ΔZ 0 e o nosso K novamente aparecendo, né? Nosso coeficiente 10,4. Substituindo nossos valores, a gente consegue calcular o H do sistema. E agora também a gente consegue traçar o cálculo a nossa curva do NPSH, né? A partir dos passos anteriores. Então, substituindo nossos valores e calculando, a gente consegue estipular nossas curvas, que são aproximadamente essas que a gente não consegue, a gente não vai ter aí o problema da cavitação. Na segunda questão, agora a gente vai ter aí um perfil com 3 pás, né? Uma rotação de 1500 RPM, tem que estipular um aerofólio, o diâmetro do rotor e um ângulo de pitch. A gente iniciar aí pelo teorema de Reynolds e estipular que ele esteja em um regime permanente, a gente consegue obter o calor do nosso condensador, né? A gente aproximadamente 5 kW. E com o calor produzido no condensador, a gente determina a vazão volumétrica, né, de ar que o ventilador vai fornecer. Usando a mesma equação, a gente só substitui a água por ar, né? E considera que o condensador está na temperatura ambiente ali por volta de 25 graus Celsius. Com isso, a gente consegue estipular uma vazão aí de 0,843 metros cúbicos por segundo. E a gente analisa aqui, analisando o triângulo de ventiladores, a gente vai também considerar uma velocidade média axial do ar de aproximadamente 10 metros por segundo, utilizando a fórmula
a gente vai obter aí aproximadamente 26,7 centímetros de diâmetro da pá do rotor. E agora aplicando a equação de Bernoulli, a gente encontrar a pressão dinâmica gerada, a gente tem 62,3 pascais. Para determinar o ângulo de pitch e o perfil aerodinâmico utilizado, a gente vai usar a ajuda de um software chamado Keyblade, né? Ele faz análises aerodinâmicas. E para isso a gente vai precisar dos dados que são a equação dos ventiladores e que a gente pode obter também aí a nosso comprimento de corda, né? Câmara média aerodinâmica. Aí a gente tem a nossa formulinha e se a gente considerar aí o CL como 1,4 aproximadamente, que a gente utiliza ali pelo perfil NACA 4412, né? E um ângulo de pitch, né, comumente usado de 15 graus, a gente obtém nas análises do Keyblade exatamente essas informações. A gente, então, resumindo tudo, a gente vai conseguir resfriar o condensador, né, com o sistema Rankine, que deve possuir um diâmetro aproximado de 26 centímetros, um ângulo de pitch médio de 15 graus e uma corda aproximada aí de 0,1216 metros, né, para não para estipular 12 centímetros. E utilizar o perfil NACA 4412, que é um perfil comercialmente utilizado. É isso, obrigado.